Boa tarde Boa hoje. tarde. Hoje, excepcionalmente, como a gente tinha um compromisso que foi atrasado devido ao Jogo do Brasil e nós não sabíamos se íamos conseguir chegar no horário, então nós adiantamos a live para as 4h30 ao invés das 8 horas. Então sejam bem-vindos, quem for nos assistir depois. Olá, Luísa. Quem for nos assistir depois, tem um problema, pode nos ver. A gente vai continuar aí com a nossa... deixa eu arrumar aqui. Nossa série, com a né? nossa série... Meu filho aqui entrando. Com a nossa série Caminhos para a Transformação, Emoções. E hoje a nossa temática... Acho que está muito levantado isso aqui. Tá. Agora melhorou. Agora melhorou. Centralizou. Hoje a nossa temática é aceitação, né? Exato, aceitação. Isso. Então a gente vem, assim, falar um pouco sobre aceitação, que no primeiro momento, quando a gente fala de aceitação, as pessoas já têm uma certa resistência, porque ela acredita que aceitar é não ter ação, é parar, né? Que você fala mais, né? É receber, é passividade, né? Que a aceitação é deixar que o outro, por exemplo, nos machuque. A aceitação é não buscar algo melhor, submissão. É submissão, né? E aceitação não é nada disso. Aceitação já diz, né? Aceitar e também movimentar, porque aceita e tem também a palavra ação, né? Então, só que a aceitação é aceitar que às vezes o movimento, a ação, ela vai ser diferente da que você planejou, da que você idealizou, da que você acreditou que era melhor. Aceitar algo é também compreender que às vezes o outro tem um outro movimento, tem uma outra ação diferente da que você deseja. Então, a gente aceitar o estágio do outro, e esse outro pode ser desde o jogo, já que nós tivemos o jogo hoje, né? Desde o resultado de um jogo até uma emoção de outra pessoa que esteja conectada a nós, né? Então, o movimento de aceitar é um movimento de criar uma nova forma, sem ficar apegado, preso, paralisado ao que eu acreditava que tinha que ser e que por algum motivo que possa estar fora do meu controle, né, precisa ser revisto. Então, quando nós falamos em aceitação, nós também estamos falando em largar o controle, parar de controlar. Porque a gente não controla absolutamente nada. A gente só tem a ilusão, né? Como nós vamos fazer depois o workshop, aí que estamos convidando toda hora vocês, os 12 véus de ilusão. A gente só tem a ilusão de que controla alguma coisa. Mas não existe controle. O que existe é um gerenciamento de algumas coisas. Mas controle não tem, né? Então, aceitar é sair do controle, é largar o controle, é criar um novo movimento, é criar uma nova ação, é saber que algumas coisas estão fora das nossas mãos. E quando eu aceito, eu me abro para novas possibilidades. Quer colocar o Quero sim. Eu percebi que estava aqui. Eu tava aqui. A respiração, a gente se conhece pela respiração, é impressionante. Eu tava pensando, né, antes da live, quando a Ana Paula propôs o tema, e eu falei, poxa, como é que eu posso contribuir de uma forma que seja legal de entender? Não que a Paula não sabe explicar, pelo contrário, ela é uma perita, né, em explicar as coisas. Mas eu queria, até para ela poder comentar, né, trazer algo que eu pensei para ela comentar em cima disso. Com um exemplo, né? Como poderia se simplificar isso? Então, duas coisas que como exemplo. Primeiro, você de repente perde o seu emprego, tá? Ou, um outro lado, o lado mais emocional, você tem um relacionamento rompido por uma traição, né? Ok, são duas coisas, notícias... Ou alguém que você gosta muito, que é da sua família, finalizou o ciclo. Também, tem um terceiro, né? Só coloquei esses dois só como exemplo, né? Para não me prolongar muito. O que tem em comum? Os dois aconteceram, são fatos.
né? Quando esses fatos aconteceram, eles já aconteceram, não vai voltar atrás, aconteceu. Aí tem onde entra a aceitação aí. Se você não aceita, o que você acontece? É o contrário, você entra em negação. Você começa a encontrar fatos, encontrar culpados, encontrar o porquê, encontrar uma série de coisas que vai te fazer girar em círculos, tá? E você não sai do lugar. Então, quando você passa por algo traumático, que esses 3 exemplos que nós demos são traumáticos, e você fica pensando, encontrando culpados, por que comigo? Você fica girando em círculos. Você pode fazer isso durante, sei lá, uma semana ou ficar vários anos da sua vida paralisado em cima de algo que saiu do seu controle. Quando você entra na aceitação, continua sendo um fato, só que você parte a partir dali. Aí faz muito em conta o que a Ana Paula falou. Aí, por isso que abre as possibilidades, porque você aceita o fato, assimila o golpe, ou o fato, a notícia que seja, e a partir dali você fala, o que eu posso fazer com isso? Aí vem os aprendizados, aí vem o que você pode melhorar, o que poderia fazer diferente, aí vem o crescimento em cima de algo que aconteceu com você. Mas tudo parte a partir da aceitação. Porque se você fica em negação, você fica girando em círculos. Então só para ilustrar, né? Você colocar na sua cabeça. É dessa forma. Se você está em negação, você gira em círculos. Se você aceita, você parte dali para frente. Eu acho que esse é a grande sacada, né? De quando você aceitou ou não algo. Se você está girando em círculos, você está em negação. Se você começa a pensar a partir dali, você está em aceitação. Perfeito. Gostou? Tem algum comentário para fazer? Eu gosto sempre de dar um exemplo simples do cotidiano, que com certeza já pode ter acontecido com vocês ou com alguém muito próximo. E com a gente já aconteceu algumas vezes. É quando você vai lá na caixa do correio, pega a sua conta de água. Aí você olha aquela conta que sempre vem R$80, por exemplo, de repente tá R$800. E aí você entra em choque com aquela notícia. E aí você confere várias vezes que tá o teu nome, o teu endereço da sua casa, o código, e tá realmente R$800 ao invés de 80. Então, o primeiro passo é aceitar que naquele papel tá escrito 800. Não adianta você ficar xingando a empresa, ou xingando todo mundo, ou não aceitar, ou falar, eu não vou pagar isso, está errado. Não, você primeiro precisa aceitar que alguma coisa aconteceu para aquele valor ter vindo exorbitante. Esse é o primeiro ponto, que é o que o Kleber falou. Primeiro ponto é aceitar, para não girar em círculo. Segundo ponto agora eu preciso descobrir, que é o movimento de ação. O que aconteceu? Foi um vazamento? Foi um erro? Foi um problema do relógio? Né? Pode ser, é verdade. Aí são as possibilidades, né? Abrem as possibilidades, né? Então, realmente você pode ter esquecido uma torneira aberta ou ter uma nova faxineira, como aconteceu com a gente uma vez, né? Que gastou água demais, a gente não estava aqui, era nova. Pode ter um vazamento, pode ter um problema no relógio, né? Pode alguém ter digitado um número errado. Também, verdade. Né? Então, a partir dali, você começa os novos movimentos de investigação de como lidar com aquilo e, consequentemente, até como solucionar. Por isso que aceitar não significa estagnação. Também pode ter uma solução ali, né? Então, por isso que eu gosto de dar esse exemplo do cotidiano. Pegando e puxando o gancho das coisas que o Kleber... Aí, vamos lá, a gente olhou isso, aceitei e fui... Primeiro lugar, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar e ir até a Sabesp para ver se ninguém digitou errado. Que é o mais simples, né? Porque daí... E verificar o meu relógio. Tem um detalhe importante. Nesse caso específico desse exemplo que você falou, teriam algo muito interessante para fazer antes até de ligar para a Sabesp. Olhar o seu consumo para saber se está relacionado o consumo com o valor que ocorreu. Ah, maravilha. Olha, aquele que cuida disso. Porque eu já passei por isso. Então, olhou o seu consumo. Aí viu, putz, consumo realmente subiu. Aí cai para as outras possibilidades. Aí vamos para as outras possibilidades. Vamos ver o relógio, se ele está continuando girando. Né?
parado, que é tudo que o Kleber já fez, tá girando. Então tá demonstrando que ou o relógio tá quebrado ou tem um vazamento. Vazamento, exatamente. Né? Aí você vai passando para as outras etapas, porque se você identificar que tem um vazamento, ele precisa ser consertado o mais rápido possível para você não continuar aumentando sua conta. E aí vai. Bom, então você aceita e cria novos movimentos, abrem possibilidades para solucionar aquilo que saiu do seu controle. Exato. Porque você esperava uma conta de R$80 e veio 800. Saiu do seu controle. Saiu do seu controle. Inclusive do orçamento também. Inclusive do orçamento. Né? Bom, agora vamos puxar, que nem eu falei, vamos puxar o gancho de algumas coisas que o Kleber falou. Você perdeu o emprego. Então você estava trabalhando, era empregado, tinha contas, tinha né, um planejamento. Ou seja, o que é um planejamento? A gente planeja quando? Quando a gente acha que está no controle. A gente planeja, a gente não vai deixar de planejar. Né? Porque não dá para viver também nessa realidade dual sem um planejamento. Mas você tem um planejamento. Aí foi lá, a empresa foi vendida, ou diminuiu o cargo, ou precisa reduzir custos, ou por algum motivo você não está se encaixando mais no perfil da empresa, não importa. Né? Isso é só uma justificativa externa para nós. Mas o fato é, você chegou na empresa, não tinha se planejado para ser mandado embora, raramente a gente se planeja para algo assim, e chegou lá, olha, foi muito bom o tempo que você trabalhou conosco, mas agora você não trabalha nada mais. Então é o mesmo choque, dadas as suas devidas proporções, é o mesmo choque. Você tinha um planejamento e algo veio novo. Então o primeiro ponto, como o Kleber falou, isso aconteceu. Então você primeiro precisa assimilar e aceitar. Então, eu nunca fui mandada embora, né? Meus trabalhos, eu sempre escolhi sair. Até mesmo o trabalho que eu era concursada pública, fui eu que escolhi uma exoneração. Mas, então, eu imagino que seja algo muito desafiador, tá? Apesar de eu não ter passado por isso, eu imagino que seja desafiador. Porque você tem um monte de planos, de repente falou, ó, tu não tá mais na empresa. Sair muito da zona de conforto. Sai muito da zona de conforto. Então, o primeiro ponto é assimilar o baque. Toda vez que a gente leva um choque, a gente precisa assimilar aquele baque, acolher aquilo, às vezes a gente precisa de uns dias até, né? Acolher, olá, Neide, Marilene, Rose e todas mais aí, né? Que estão aqui levantando a mãozinha para nós. Aí você assimila. Assimilou. Aconteceu. Não adianta você se grudar no pé do seu chefe, pedindo para ele, ex-chefe, que já nem é mais atual, pedindo para ele te dar o trabalho de volta. Naquele primeiro momento, não. Tá? Então você aceita que isso aconteceu. Porque senão você fica xingando as pessoas em choque e não faz o movimento. Aí você vai parar e vai falar, uau, agora o que eu tenho que fazer? Montar uma conta no LinkedIn? Criar um currículo digital? Falar com os meus amigos de outras empresas que eu já trabalhei ou que saíram da empresa antes de mim, que isso aconteceu, eu vou aguardar um pouco todo o trâmite de assinatura de papelada e de seguro-desemprego e vou, enquanto isso, já ir me comunicando com as pessoas. Como é que tá meu currículo? Ele tá atualizado? Ele tá defasado? Eu preciso revê-lo? Como é que tá isso? Como é que eu vou fazer com as contas? Isso. Eu vou segurar as contas? Eu vou falar em casa, olha, agora aconteceu isso, a gente tem um tempo para se readaptar, ajuste, né? fazer um ajuste orçamentário. Então, tudo isso é um movimento de ação após a aceitação. Que você teria muita dificuldade se ficar em negação. Se ficar em negação. Porque aí você vai perdendo tempo. Exato. E as coisas vão passando, né? Exato. Então vamos pro outro que o Kleber trouxe aí, né? E eu trouxe mais um também. Vamos pro outro que o Kleber trouxe. Você tá num relacionamento e nesse relacionamento você acredita que está tudo sob controle, que está tudo do jeito que você imagina. Você não percebeu os sinais, porque os nossos relacionamentos, eles não acabam do dia para a noite. Isso eu já tenho bastante experiência. Diferentemente do trabalho. Do trabalho. Já fui traída, já fui largada, já larguei. Pois é. Então, não acaba do dia para a noite. Não é assim, você dormiu bem, acordou e terminou. Não, ele vai mostrando os sinais. Como até, às vezes, um vazamento que a gente falou na casa. Vai mostrando algum sinal. É que a gente também não percebe. Tá distraído, tá fazendo outras coisas e não percebeu. Então, você não percebeu os sinais.
Aí aquilo aparentemente aconteceu de repente, é o mesmo processo. Primeiro, assimilar essa dor, porque é uma dor, é um luto, é um choque, tá? Às vezes a gente até precisa fazer terapia, né? Até com uma conta muito alta, às vezes deixa um trauma na pessoa, tá? A gente parece falando uma coisa assim, mas é uma coisa que marca. Então aí você precisa assimilar, mesmo procedimento, assimilar, acolher e aceitar que neste primeiro momento, aquele outro ser fez uma outra escolha na qual você não está incluído ou incluída nela. Pode ser que ele mude de escolha? Pode. Pode ser que ele mude de escolha e quando ele mudar de escolha você nem queira mais? Pode. A gente estava conversando sobre isso ontem. Um caso desse tipo. Aconteceu isso. Ontem, né? Pode. Mas naquele primeiro momento é um choque, é um baque, acolher, assimilar e aí para dar um novo movimento de ação. Então eu vou dar um exemplo que a gente estava falando ontem, né? Que são pessoas próximas. Um grande amigo do meu irmão, aconteceu isso. A esposa chegou e falou, olha, conheci outra pessoa, tô gostando de outra pessoa, me apaixonei, não quero mais. Terminou. Ele ficou arrasado, sem chão, como qualquer pessoa quando recebe uma notícia dessa que não tá planejada. Sai totalmente do controle. Né? Então ele ficou arrasado, ele ficou mal, ele ficou triste, ele teve que procurar um processo terapêutico para poder se encontrar, ele entrou num processo de pânico, de negação, e aí, né, o que aconteceu? Todo esse movimento de procurou uma ajuda, entrou com os amigos entraram, por sorte, alguns amigos já tinham se separado também, meu irmão era um deles, né? Então, olha, a gente já sentiu o que você sentiu, então a gente sabe o que você está sentindo, olha, é assim e tal. Assimilou, acolheu, movimento de ação. Qual é o movimento de ação que eu vou fazer agora? Eu vou procurar uma terapia porque eu quero tirar essa dor o mais rápido possível. Eu tô percebendo que eu tô com um pânico, com uma tristeza além do natural. Eu vou voltar a sair com os meus amigos também, dois amigos meus também se separaram, então eu vou sair com eles, eu vou conhecer outras pessoas. Vou me fortalecer. Eu vou me fortalecer, eu vou colocar mais energia no trabalho, eu vou colocar mais energia no esporte, foi uma coisa que ele também escolheu, então vou pôr um horário a mais de esporte para mim, para eu me distrair. Então fez todo um novo movimento de ação, se fortaleceu, e aí aconteceu o que a gente estava conversando ontem, passaram-se os meses, a pessoa falou, não, eu me arrependi, não é isso mais, eu desejo voltar, mas aí ele já estava fortalecido, e falou, não, pensando bem, agora eu gostei disso que eu tô vivendo, tá melhor. Gostei desse novo eu, né? Gostei desse novo eu. Pensando bem, tinha realmente alguns sinais que eu não tinha percebido, de ambas as partes, não tava bom também pra mim. Sim. E aí, já não quis mais. Então, aceitou. Quanto mais rápido a aceitação, mais rápido você para de girar em círculos e mais rápido você cria novos movimentos para poder se fortalecer, seja com a conta, seja com a partida de alguém, seja com um novo trabalho, seja com um novo relacionamento, né? Porque qualquer atitude que você vá fazer em qualquer uma dessas situações, o primeiro grande passo é aceitar, criar novas ações para se fortalecer, aí para poder criar novas escolhas. A gente não cria novas escolhas positivas e expansivas quando estamos fragilizados. Isso é importantíssimo, hein? Não é? Isso é importantíssimo que você está falando. Quando nós estamos fragilizados, a gente permite que o outro escolha por nós. Porque a gente está frágil. Você sai da posição do piloto e fica como passageiro. Né? À mercê do que as pessoas à mercê. vão te levar. Então, vamos lá, eu acabo indo para um trabalho que pode me diminuir ou que não tem nada a ver comigo, aí corro o risco de ser mandado embora de novo, né? Entro num relacionamento, de repente, que a gente usa muito, né? Furado, que não tem nada a ver, que vai me machucar. Ou, né, fico lá, pago a conta e nem vejo, nem resolvo a conta lá que a gente falou e vejo o que aconteceu. Contrato um profissional ruim, às vezes aproveitador, para resolver meu problema do vazamento. Não fico atento e presente que eu tenho que fazer vários orçamentos para ver se o valor está correto. Então, tudo isso a gente faz, esses erros, essas distrações, que na verdade são distrações,
é quando a gente não está fortalecido. Então, aceitar algo também abre o nosso espaço para o caminho do fortalecimento. Né? Exatamente, perfeito. Quem viu, né, o post que eu coloquei de aniversário, vários elogiando aí, né, meu cinquentenário, como diz uma amiga minha, que eu falei do meu pai, o primeiro passo para que eu entrasse nesse amor, nesse perdão genuíno com relação ao meu pai e trazer as virtudes dele para mim, foi aceitar que ele era diferente, que ele de repente não sabia amar, que ele tinha algumas particularidades. Então, aceitar. Quando eu realmente aceitei, aí você cria outros movimentos, porque você está fortalecido. Então, daí você não precisa, como essa história que a gente trouxe aqui, né, de um grande amigo do meu irmão, você não precisa voltar para um relacionamento que te machucou, ou que está te machucando, ou que não tem mais a ver com você. Né? Ou que pode só te trazer mais, sei lá, né? Mais frustração, mais frustrações, né? Então, isso é. Quando, mas, Paula, quando parte alguém? Quando alguém finaliza, quando alguém morre, né? Num acidente, num rápido, porque quando alguém está num processo de doença, que a gente sabe que é delicado e que isso pode levar aquela pessoa a óbito, a gente também precisa aceitar que estamos num processo de uma nova jornada. Sim. Então, às vezes, quando a pessoa vai adoecendo, isso também vai nos ajudando a ir aceitando cada passo, né? Nos reconfigurando com relação àquilo. Mas quando é de repente num acidente, numa doença, aquele infarto, né, que é uma coisa rápida, fulminante, é igualzinho. As emoções são as mesmas faladas anteriormente. A gente entra num choque. A gente perde o chão. Aí a gente precisa primeiro acolher aquele choque, acolher aquela dor, acolher aquele medo que pode ter levantado. Né? Aquela emoção que a gente está falando de várias que levantou, é acolher. Então, muitas vezes a gente vai precisar de um ombro amigo, de um terapeuta, de alguém, para a gente poder trazer aquele estágio, né, daquele choque, para que a gente fala desabafar, né, conversar com alguém, para poder acolher, ser acolhido e aí aceitar. Porque se você vai atrás de um ombro e fica desabafando e não acolhe e aceita, você fica passageiro, como o Kleber falou. Exato. Tá? Então, aceitar, acolher para poder fortalecer e criar um novo movimento. Tá? Isso que nós estamos falando para vocês é o caminho que a gente entende que seria o mais fácil, né? O mais... diante menos doloroso, da nossa experiência, diante de tudo que a gente já passou, diante de todos os atendimentos que a Paula fez, então toda a experiência que ela tem. Mas assim, às vezes as pessoas não conseguem sozinhas. Sim. Né? O caminho é acolher, ótimo, maravilha. Depois é aceitar, maravilha, mas eu não consigo. Aí precisa de uma ajuda. Aí precisa de um auxílio. Aí precisa de ajuda. Aí precisa de um processo terapêutico, aí precisa de vários processos. Eu tenho falado muito dos cuidados paliativos, né? Porque eu estou muito encantada com muitos profissionais que estão fazendo esse processo de cuidados paliativos, que é quando a pessoa realmente já está num estágio de doença terminal que não tem mais como retroceder aqui. E os profissionais de cuidados paliativos, eles vão auxiliar aquele ser no processo de desligamento do corpo, no sentido de cuidar de uma forma humanizada a finalização do ciclo, né? Então, quer dizer, não dá para eu finalizar assim sozinho. Imagina o quão grandioso para mim, eu aplaudo esses profissionais, porque o quão grandioso é ter alguém para segurar na mão, para conversar, para participar a família, para orientar a família, para acolher as emoções e as dores daquela família e para ser esse, vamos dizer assim, né, esse ser, esse indivíduo que vai
conduzir, porque ele está neutro, ele está fora daquelas emoções familiares, mas ele tem a competência, o conhecimento para poder usar um óleo essencial para poder auxiliar, usar um reiki para poder auxiliar, usar um processo de Theta Healing para poder auxiliar e fazer N procedimentos para auxiliar. Uma das coisas interessantes é que ele pode inclusive ressignificar tudo isso, esse processo, né? Então isso é um processo que precisa-se de um cuidado. E quando a gente volta falando aí do amigo do meu irmão, né, do amigo dele, ele procurou um profissional, procurou os amigos, procurou o apoio e se ressignificou. Então, quando nós aceitamos, é aceitar que aquilo aconteceu e inclusive aceitar, tá doendo e eu não vou dar conta sozinho. Então, qual é a ação que eu faço para poder me fortalecer mais rápido? Mas ele já está num ponto que o caminho é o próximo passo. O caminho é o próximo passo. Ele não está girando. Negação, né? Negação. A negação fica... E a negação, ela pode, como o Kleber trouxe, te tirar 1 ano, 1 mês, 10 anos, uma vida, várias vidas. Exatamente. Tá? Então, quando a gente fala de caminhos para transformação, essa emoção de aceitação é uma das emoções, eu diria, que mais nos fortalece para podermos estarmos prontos para receber ajuda, estarmos prontos para fazer diferente, estarmos prontos para ressignificar, estarmos prontos para recriar, estarmos prontos para os novos passos. Perfeito. Né? Muito bom. Colocar o que depois disso, gente? Colocar o que? Maravilha, é exatamente isso. Então, fica. Semana passada eu não fiz download, então hoje eu vou fazer um pouquinho. Vai fazer? Pode fazer. Né? Então hoje eu vou fazer um download para vocês. Então senta, respira. Eu vou aproveitar e contar uma grande novidade, né? Nós vamos ter formações de instrutores. Vai vir o filho de Vaiana Starbuck, que é a fundadora do Theta Healing, né, para o Brasil. Vai formar novos instrutores. Joshua, né? Joshua, dessa técnica. E eu fui convidada com muita honra e muita gratidão, né? E estarei sendo uma das... Eles chamam de facilitadora, né? Como se estivesse auxiliando esses novos instrutores aí que vão estar chegando. Então, eu vou estar a serviço, trabalhando nessa formação, em alguns cursos dessa formação, que também vai estar online, boa parte dela, para poder aí ser essa instrutora auxiliar, né? Então, é uma excelente oportunidade de colocar em prática meus conhecimentos, que eu amo tanto, honro tanto essa técnica, e conhecer pessoas novas, e ser uma contribuição, e ter o trabalho reconhecido também, né? Então, o Theta Healing, a gente tem os downloads de sentimentos, onde cada vez que nós falamos para trazer uma nova percepção, um novo pontinho de insight para você, você precisa falar sim naquilo que te faz sentido, naquilo que significa para você, naquilo que pode ser uma contribuição. Se a mudança não acontece, é porque você precisa de um processo de atendimento para verificar que crenças, que bloqueios estão te impedindo de receber essa nova possibilidade. Essa nova informação. Essa nova informação. E cada download que você aceita é uma nova sinapse cerebral que se cria. Isso, exato, perfeito. E sempre, toda live, eu estou convidando vocês para um workshop que nós vamos fazer, chamado Liberando 12 Véus de Ilusão e o Maestria dos 11. O Maestria dos 11 já lotou, nós não temos mais vaga, mas o Liberando Véus de Ilusão, os 12 véus, nós temos vaga, vai ser no dia 17, agora tem data, entre em contato, experimenta, né? Também cuidar de você, um autocuidado, não só uma informação, mas também você ser o piloto da sua transformação, tá? Então feche os olhos, faça algumas respirações presentes e eu peço autorização para vocês para trazer o download de sentimento, que você sabe o que é aceitação pela mais alta perspectiva do Criador.
Sim. E que você sabe como, quando, que é possível e permitido você viver o seu dia a dia se abrindo para novas possibilidades. Sim. Porque você sabe que é possível se abrir para o novo sem precisar criar resistências desnecessárias. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido viver o seu dia a dia sem criar resistências que te paralisem. Sim. Você sabe como, quando, que é possível e permitido você se abrir para possibilidades para si mesmo. Sim. Você sabe como se reconhecer. Sim. Você sabe o que é reconhecimento a partir da perspectiva do Criador. Sim. Você sabe como se reconhecer como um agente de transformação da sua própria vida. Sim. E sabe como, quando que é possível e permitido você viver o seu dia a dia sendo um agente de transformação na sua própria vida. Sim. Ok. Gratidão. Gratidão gente, mais por nos uma acompanhar, vez viu? por nos acompanhar. Hoje um pouco mais cedo, semana que vem estamos de volta ao horário das O mesmo 8, bate-horário. com mais temas de emoções para o caminho da transformação. É isso Porque aí, assim gente. é. Arro.